Por que alguns conselhos financeiros permanecem, enquanto outros desaparecem? É um enigma curioso, não é? A resposta não está na complexidade do conselho, mas sim na forma como é comunicado. E é aí que entra em jogo o poder da narrativa. Agora, você pode estar pensando, contar histórias em finanças? Absolutamente. As histórias são o cerne da comunicação humana. Elas têm o poder de cativar, inspirar e tornar digeríveis ideias complexas. Entra Robert McKee, uma figura reverenciada no mundo da narrativa. Ele não é um guru financeiro, mas seus princípios sobre como contar histórias são universalmente aplicáveis, mesmo no domínio das finanças. Seus insights podem nos ajudar a transformar conselhos financeiros complexos e áridos em narrativas envolventes, memoráveis e impactantes. Então, você está pronto para desvendar o mistério da comunicação financeira eficaz? O segredo para um aconselhamento financeiro memorável está na arte de contar histórias, conforme explicado por Robert McKee. Então, quem é Robert McKee e qual é a sua abordagem para contar histórias? Bem, permita-me esclarecer. Robert McKee é um renomado sábio contador de histórias, um mestre em seu ofício. Ele é o autor do livro amplamente aclamado História, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios do Roteiro, que serve como uma bíblia para muitos roteiristas, profissionais de marketing e contadores de histórias em todo o mundo. Os princípios narrativos de McKee giram em torno de 5 elementos principais. Primeiro, a criação de uma conexão emocional. Este é o cerne da narrativa. Trata-se de ressoar com o público em um nível emocional, fazendo sentir algo. No mundo financeiro, esta pode ser a emoção de um investimento bem-sucedido ou o alívio de superar um obstáculo financeiro. Em segundo lugar, manter a atenção do público. É aqui que entra a arte do suspense. Manter o público na ponta da cadeira, imaginando o que acontecerá a seguir. Trata-se de tornar a jornada financeira tão atraente quanto um romance de suspense. Terceiro, compreender o público. Isso é semelhante à compreensão de um personagem em uma história. Você precisa conhecer os sonhos, medos e aspirações do seu público para criar conteúdo e fale diretamente com ele. Em finanças, isso significa compreender seus objetivos e desafios financeiros. O quarto princípio é criar mensagens memoráveis. Trata-se de entregar mensagens claras e impactantes que fiquem na mente do público, quer se trate de uma estratégia financeira ou de uma oportunidade de investimento. Deve ser apresentada de uma forma difícil de esquecer. Por último, a aplicação de arquétipos. McKee fala sobre o uso de arquétipos de personagens familiares na narrativa. Nas finanças, podemos usar arquétipos como o herói financeiro, que supera as adversidades para alcançar o sucesso financeiro. Esses princípios, embora elaborados pensando nos roteiristas, têm um apelo universal. Eles são tão relevantes para um blockbuster de Hollywood quanto para um guia financeiro. Eles nos permitem criar conteúdo que informa, envolve e inspira ações. Então, para finalizar, esses princípios não são apenas para roteiristas, eles também podem ser revolucionários para entusiastas financeiros. Como podemos criar uma conexão emocional nas finanças? Você pode estar perguntando. Bem, uma forma poderosa é através de histórias de sucesso de investidores. Veja, quando compartilhamos os triunfos daqueles que navegaram nos mares financeiros, acendemos um farol para outros seguirem. Imagina isto: uma mãe solteira, com 2 empregos, esforçando-se para sustentar os filhos. Ela decide entrar no mundo dos investimentos, com apenas uma pequena quantia sobrando a cada mês. Ela enfrenta obstáculos, comete erros, mas persiste, aprendendo e crescendo. Lentamente, seus investimentos começam a dar frutos. Ela consegue reduzir o horário de trabalho, passar mais tempo com os filhos e até economizar para a educação universitária. Esta é uma história de sucesso da vida real, um testemunho da determinação e do poder do investimento inteligente. Agora, vamos considerar outro cenário. Um jovem recém-saído da faculdade, sobrecarregado com empréstimos estudantis. Ele é apaixonado por tecnologia, então começa a investir em startups de tecnologia. Há altos e baixos, mas ele aguenta firme, acreditando no poder transformador da tecnologia. Com o tempo, seus investimentos prosperam e ele consegue pagar seus empréstimos estudantis.
Ele não é mais apenas um entusiasta de tecnologia, ele é um investidor de sucesso. Estas histórias não são apenas contos de triunfo, são narrativas de resiliência, perseverança e crença em si mesmo. Demonstra o poder transformador do investimento e o potencial que este representa para qualquer pessoa disposta a arriscar. Além disso, essas histórias inspiram ação. Eles mostram que o investimento não está reservado aos ricos ou aos especialistas financeiros. Eles provam que com a mentalidade certa, uma pitada de coragem e um compromisso com o aprendizado, qualquer pessoa pode mudar sua situação financeira. Mas o aspecto mais importante dessas histórias é a conexão emocional que elas criam. Quando ouvimos falar de pessoas semelhantes a nós, que enfrentam as mesmas lutas, mas que as superam através do investimento, isso inspira um sentimento de esperança e crença. Isso nos faz pensar: se eles conseguem, eu também consigo. Quando as pessoas veem outros como elas terem sucesso, é mais provável que acreditem que também podem. E esse, meus amigos, é o poder das histórias de sucesso dos investidores na criação de uma conexão emocional nas finanças. Por que compreender o público é tão crucial nas finanças? Esta questão leva-nos à quarta cena da nossa viagem, através dos princípios narrativos de Robert McKee e da sua aplicação ao mundo financeiro. Imagine que você é um contador de histórias. Você criou uma narrativa convincente, cheia de suspense, ação e intriga. Mas há um problema. O seu público não se importa com cavaleiros medievais ou criaturas míticas. Eles estão interessados em exploração espacial e tecnologias futurísticas. Não importa quão boa seja a sua história, ela não irá repercutir neles porque não é relevante para os seus interesses. Esta analogia ilustra perfeitamente a importância de compreender o seu público no domínio das finanças. Assim como o contador de histórias, os consultores financeiros, os criadores de conteúdo ou qualquer pessoa que comunique informações financeiras, precisam compreender os interesses, desafios e aspirações do seu público. Compreender o público vai além da mera demografia. Trata-se de aprofundar as suas vidas, compreender as suas aspirações. Sonham com uma reforma confortável ou estão a poupar para a educação dos filhos? Quais são os seus desafios? Será a volatilidade do mercado ou talvez o labirinto das leis fiscais? Quando conhecemos nosso público de dentro para fora, podemos adaptar nossas mensagens às suas necessidades e interesses específicos. Podemos fornecer conselhos que não são apenas úteis, mas também diretamente aplicáveis à sua situação. Podemos criar conteúdo que não apenas eduque, mas também envolva e, mais importante, capacite-os a tomar decisões financeiras informadas. Além disso, compreender o público nos permite apresentar as informações de uma forma que ressoe com ele. Talvez eles respondam melhor às histórias de sucesso de pessoas como eles. Ou talvez prefiram fatos e estatísticas contundentes. Saber o que os motiva nos ajuda a criar uma narrativa que cativa sua atenção e fica gravada em suas mentes. Concluindo, compreender o público envolve empatia. Trata-se de nos colocarmos no lugar deles e ver o mundo da perspectiva deles. Trata-se de falar a língua deles e atender às suas necessidades. Quando realmente entendemos nosso público, podemos oferecer conselhos que não são apenas úteis, mas que também repercutem neles. E isso, queridos ouvintes, é a chave para uma comunicação eficaz em finanças, o que torna uma mensagem financeira memorável. Essa é a questão que exploraremos neste segmento. Na cacofonia do jargão financeiro, das previsões de mercado e das estratégias de investimento, é fácil que a mensagem se perca no meio do ruído. A chave para criar uma mensagem memorável é a clareza. Sim, clareza. Trata-se de eliminar a desordem e fornecer conselhos diretos, concisos e, acima de tudo, impactantes. Pense nisso. Ao navegar no complexo mundo das finanças, o que você prefere? Uma explicação complicada e cheia de termos técnicos, que deixa você mais confuso do que quando começou? Ou uma mensagem clara e concisa que vai direto ao ponto e fornece as informações necessárias de uma forma que você possa entender? A resposta é bastante óbvia, não é? Vamos considerar alguns exemplos. Um consultor financeiro poderia dizer: a nossa carteira de investimentos orientada para o crescimento procura a valorização do capital através de uma seleção diversificada de ações em vários setores. Agora, embora esta afirmação seja sem dúvida precisa, é complicada e não muito memorável. No entanto, se a mesma mensagem for transmitida com clareza, pode ser algo como:
Distribuiremos os seus investimentos por diferentes áreas para aumentar o seu dinheiro. É a mesma mensagem, mas muito mais simples, clara e com maior probabilidade de ficar gravada na mente do ouvinte. O mesmo princípio se aplica às estratégias financeiras. Em vez de dizer, aproveitaremos uma abordagem multifatorial para mitigar o risco do portfólio e maximizar os retornos potenciais. Por que não dizer, usaremos métodos diferentes para proteger e aumentar seus investimentos? Clareza não significa emburrecer as informações. Significa torná-lo acessível, compreensível e memorável. Trata-se de respeitar o tempo e a carga cognitiva do seu público. Trata-se de ter certeza de que a mensagem que você transmite é a mensagem que seu público leva embora. No mundo das finanças, onde cada decisão pode ter consequências significativas, um aconselhamento claro e conciso não é apenas preferível, é essencial. Lembre-se de que uma mensagem impactante é aquela que elimina o ruído, ressoa no ouvinte e fica gravada em sua memória. Quem não ama uma boa história de herói? É uma questão que atinge o cerne do nosso fascínio pelas narrativas. No mundo financeiro, isso se traduz no uso de arquétipos, figuras simbólicas com as quais todos podemos nos identificar. Um desses arquétipos é o herói financeiro. O herói financeiro é um personagem que, apesar de enfrentar inúmeros desafios, sai vitorioso. Pense em um empreendedor que começa do zero, navega nas águas traiçoeiras do mundo dos negócios e, por fim, constrói uma empresa de sucesso. Ou um pai solteiro, fazendo malabarismos com vários papéis, que consegue poupar para a educação dos seus filhos. Estes são os heróis financeiros, os indivíduos que nos inspiram com a sua determinação, resiliência e perspicácia financeira. Arquétipos como o herói financeiro acrescentam um toque humano ao mundo, muitas vezes impessoal das finanças. Permitem-nos ver-nos na narrativa, acreditar que também nós podemos superar os nossos desafios financeiros. Ao criar heróis financeiros relacionáveis, podemos inspirar outras pessoas a assumir o controle de suas finanças. Então, como os princípios de Robert McKee podem transformar suas comunicações financeiras? No vasto domínio das finanças, contar histórias surge como uma ferramenta poderosa. Promove conexões emocionais, com base em histórias de sucesso de investidores e histórias de superação de desafios financeiros. Mantém o público engajado, fornecendo conteúdo educacional interessante e relevante. Ao compreender o seu público, da mesma forma que entende os personagens de uma história, você pode adaptar o conteúdo para corresponder aos seus desafios e aspirações únicos. Mensagens memoráveis, claras e impactantes são a força vital de uma comunicação financeira eficaz. Iluminam o caminho para investimentos inteligentes e estratégias financeiras sólidas. E não esqueçamos a magia dos arquétipos. O herói financeiro, ao superar as adversidades, ressoa nas pessoas, inspirando-as a agir. Ao entrelaçar os princípios narrativos de McKee com a experiência financeira, você pode criar campanhas e conteúdos que transcendem a mera informação. Em vez disso, envolvem, inspiram e estimulam a ação. Lembre-se, uma boa história não apenas informa, ela envolve, inspira e fixa. Esse é o poder da narrativa em finanças. Obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal.